diferentes modos de transporte conversam entre si. Como que se faz a integração tarifária? Quanto se paga de subsídio de forma clara, quanto que é subvenção, quanto que é a tarifa, né? Obviamente, como o Jurandir falou, não existe almoço grátis, quanto cada um vai pagar pelo uso do sistema. E a falta que faz hoje de uma ordenação e regulação de todo esse sistema com abrangência metropolitana. O modelo de PPP é um modelo que é bem sucedido, que está alçando o voo, mas se nós não cuidarmos desses 3 pontos aqui, nós vamos fazer um voo de galinha ou um voo de pato, ou seja, a gente não vai muito longe. É muito importante cuidar desses 3 pontos. O primeiro, o planejamento da rede, eu vou captar a eficiência. O segundo, a integração tarifária, eu vou capturar o usuário. E no poder de ordenação e regulação, eu vou capturar a iniciativa privada para seguir fazendo investimentos no sistema de transportes. Obrigado. Agradeço ao Harold e parabenizo a apresentação dos 3 palestrantes. A gente vai ter agora um tempo de aproximadamente 10 a 15 minutos, é isso? Para as questões. Eu convidaria, se alguém tiver alguma pergunta para fazer para algum dos palestrantes, ficasse à vontade, por favor. Senhor Emiliano, por gentileza. Mais nada, parabenizar a mesa. Eu acho que as 3 apresentações foram muito boas. Tá? O que eu gostaria de trazer aqui as 3 questões fundamentais que o Harold apresentou no final. É o planejamento da rede, a integração tarifária e a questão metropolitana. A questão metropolitana é fundamental para nós resolvermos a parte tarifária e também o próprio planejamento da rede. Tá? Então, eu perguntaria, por exemplo, o Jurandir, que teve uma vivência muito grande nisso, como resolver essas questões. Uma segunda pergunta que eu gostaria de colocar é aquela espiral decrescente que o Jurandir mostrou, que seria subsídio, mais subsídio, ele implica menos investimento, que implica menos eficiência, que acaba gerando uma necessidade de mais subsídio. Então, você entra numa espiral decrescente. Tá? Como fazer para sair dela? E algo que me chama a atenção, nós chamamos subsídio ao transporte público, e não falamos do subsídio ao transporte individual. O passageiro do transporte metro ferroviário, ele tem que pagar pela via, tem que pagar pelo IPTU da via, tem que pagar pela manutenção das estações, ele tem que pagar pelo sistema de sinalização, uma série de despesas que nos outros modais você não precisa pagar, inclusive no individual. Por que os governos eles tratam de maneira desigual o usuário do transporte coletivo? Por que o usuário do transporte coletivo ele tem que pagar por coisas que o usuário do transporte individual não precisa pagar e todos nós achamos que isso é justo? Tá? Por que essa injustiça grande? E eu não vejo essas questões elas serem abordadas de uma maneira clara, nem pelos governantes, nem pelos candidatos a governantes, nem pela própria imprensa, nem pela sociedade civil organizada. Nós não teríamos que mudar um pouco isso, nós não teríamos que considerar a mobilidade é importante nas nossas cidades, é importante que ela seja feita não com sandália, não com calçado, e sim com transportes motorizados. Tá? E por que não tratar de uma maneira igual e, quem sabe, priorizando mais o transporte coletivo? Então, isso eu passo assim para a mesa, não sei se para o Harold, inclusive para o próprio Alencar. Sugiro começar com o Jurandir, que tem a experiência do gestor público ali, ficou muito tempo nessa área, e depois acho que a Marinês e o Harold também poderiam... Bom, cada questão colocada pelo Emiliano dá uma palestra, né? Dá uma outra. Então, é óbvio que a gente só vai
alinhavar algumas questões que foram de experiência própria. Questão metropolitana, entidade metropolitana, autoridade metropolitana, é algo que paira no ar há muitos anos. Existe, como todo mundo sabe aqui, um vácuo institucional que não foi previsto, mesmo na última Constituição, e nós temos 3 entes institucionais, que é a União, o Estado e o município, e a união de municípios, o aglomerado de municípios não está contemplado. Aí faz-se uma série de emendas e remendos, a questão do estatuto dos convênios, você poder fazer trabalhos bilaterais, acordos bilaterais entre municípios, mas não tem nunca o status e a força institucional. Bom, esse é o lado que todo mundo enxerga. Agora, o que também está acontecendo, né, Emiliano? E todos aqui comprovam isso na prática. A pouco e pouco está se avançando nessa questão da integração. Se você olhar a região metropolitana de São Paulo, que é a 4ª ou 5ª maior região do mundo, hoje com 22 milhões de habitantes, ela já se sobrepõe, ela já se diferencia de muitas regiões metropolitanas de países emergentes. Ela tem, sim, uma estrutura embrionária. Agora, é óbvio que precisa dar esse salto de qualidade. Então, o que está acontecendo a pouco e pouco também? Alguns municípios, já não são poucos, até aqui na região metropolitana, dos 39 municípios, 1/3 deles já tem integrado o bilhete metropolitano com o seu bilhete local. Então, a pouco e pouco, essa mancha está aumentando. Agora, o que precisa mesmo, então, uma vez que isso a realidade está impondo, é nós cuidarmos com o tamanho do que vem vindo por aí. Porque a brincadeira, ela de se fazer isso aleatoriamente a cada ano sim, ano não, eleitoral, isso tem seus riscos. Os técnicos de aqui, pouco que vocês viram, têm capacidade, né? Nós temos técnicos que têm capacidade de fazer análise de sensibilidade sobre todos esses modelos. Agora, é preciso que quem toma as decisões políticas tome essas decisões embasadas com muito critério, porque senão o rombo vai estourando. Bom, a questão da espiral inflacionária, dessa espiral que vai nos levando a pouco investimento e todas aquelas sequelas que depois volta, é o que aconteceu com o país no seu todo. Não há que se pensar somente que isso aconteceu nesse microcosmo que nós estamos falando. Essa questão de governo grátis, essa mentalidade de que dá para distribuir para todos, tirar um pouco daqui e dar para aquele, e esse pouco que se tira é muito menor do que o que se dá, esse desequilíbrio vai acontecendo e o subsídio tem que entrar. Então, esse subsídio, à medida que ele vai ficando muito grande, o primeiro ponto que você corrói, que você corrompe, que você tira, é da onde? Do investimento. Porque no custeio, por exemplo, a questão da força de trabalho, da mão de obra, dos funcionários públicos, do funcionalismo, mesmo da entidade privada, é o que mais rigidez tem. Você não pode mexer ali. Você não tem como. Apesar de que hoje nós estamos vivendo com 12 milhões de desempregados. Mas numa velocidade, uma versatilidade, o que mais você muda de um ano para outro, o que é? É zerar investimento. E isso nós estamos assistindo, pasmos, onde você tinha 9 contratos de linhas de metrô e trens aqui em São Paulo acontecendo, de repente você tem um monte paralisado. Por quê? Não veio o recurso, não vieram os recursos. Então, esse precisa ser rompido. E como se romper isso é realmente ter aquela coragem política, porque, vem cá bem, coragem política para dar, para fazer presente, para Papai Noel, todo mundo tem. Quem não tem coragem de ser Papai Noel, dá para tudo, né? Faz aquela festa. Tem que ter coragem política de mostrar também que isso vai causar um problema lá na frente. Isso vai causar um problema lá. Há alguns discursos bons e fáceis que agradam a todos. Quando você faz o impacto de um governo grátis, por exemplo, dá uma gratuidade. O cara que é beneficiado, ele se sente feliz. O usuário pensa que não é com ele porque isso está sendo rateado pelo fundo. O empresário que está com remuneração, naquele momento, ele continua com a remuneração dele. O político ganhou em popularidade. Então, todo mundo ganhou. Parece uma fábula, mas naquele primeiro momento, todo mundo ganha. Lá na frente, quando o rombo aumenta, é que se sente que, opa, não foi bem assim. O transporte individual não paga pelo que usa. Isso é uma tônica que vale a pena também discutir bastante. Por que isso acontece? Porque é um pagamento de um custo intangível. Você não está vendo, aquele cara que deixa o carro durante 20 horas estacionado ali no centro da cidade, ocupando 6 metros quadrados,
ele não paga um centavo por esse trecho de rua que ele está ocupando, porque é um custo intangível, ninguém está medindo e vendo aquilo, e muitas outras coisas mais. Um exemplo clássico, você tem 1.200 carros entrando por dia, digamos, na malha metropolitana, e eles não têm nenhum problema de tirar licenças ambientais. E para fazer uma obra de metrô, quem está aqui sabe a dificuldade de tirar uma licença ambiental. Então, você tem 300 mil automóveis entrando que não tiram licença ambiental. O metrô, que vai tirar 300 mil carros de circulação, pasta duro, passa um ano e meio para tirar licenças ambientais. Então, tem todos esses custos que são viesados. Eu passaria agora para a Marinês, até com uma discussão adicional relacionada a isso, que se abordou a questão do planejamento de transportes das cidades, que a gente tem um dilema ali que, por um lado, quando a gente tem todo o sistema integrado, com uma única tarifa, por exemplo, de Jundiaí para São Paulo, você está incentivando as pessoas, nessa questão do planejamento urbano, a morarem cada vez mais distantes, e que é um custo, digamos, para essas pessoas e para toda a sociedade. Por outro lado, a gente tem uma questão se houvesse uma integração com uma tarifa proporcional aos distâncias de deslocamentos numa região como São Paulo, socialmente seria questionável, porque as pessoas mais pobres que estão morando nas áreas distantes e a maioria dos empregos são nessa região central. Qual que é o ponto de equilíbrio disso? Eu colocarei uma outra pergunta para responder isso daí. Seria o seguinte: por que não se pensa, por exemplo, qual a razão da pessoa fazer essa viagem de Jundiaí para São Paulo? Por que, ao invés de pensar se eu vou cobrar mais ou menos para ele vir, por que eu não penso, talvez, em colocar um emprego lá ou pagar para ele morar aqui? Quanto custa isso comparado com quanto custa dar subsídio ou criar mais sistema de transporte? Essa discussão precisa aparecer, ela precisa ser modelada e ela precisa aparecer. Na realidade, é o que todos nós aqui temos feito em todos esses estudos que têm sido desenvolvidos, né, na região metropolitana. Essa discussão de uso do solo e transporte, esse equilíbrio, o entendimento de todos esses elementos, eles precisam ser discutidos para essa pergunta poder ser respondida de uma maneira sustentável. Porque quanto mais a gente falar é justo ou não eu cobrar as pessoas que moram longe, não é justo. Mas não é justo, não é justo porque elas estão no lugar errado, ou o emprego está no lugar errado. As pessoas têm que morar próximo do emprego. Então, isso daí, fazendo gancho com essa questão da sustentabilidade, do subsídio que gera essa espiral, porque gera mesmo essa espiral, vai acontecendo isso. A questão de qual é o custo desses sistemas que está precisando ser pago. Então, esses custos são iguais ou não são iguais? Então, todas essas questões, se elas forem evidenciadas, equacionadas, quantificadas, comparadas, elas vão dar apoio à decisão. E, mais do que isso, quanto mais se aproximar toda essa análise, toda essa modelagem do pessoal que toma as decisões, ou seja, vamos dizer, dos gestores que precisam dessas informações, quanto mais tiver essa interação, e inclusive com, vamos dizer, opinião pública, o que é importante para todas essas pessoas, eu acho que, vamos dizer, a gente vai convergir para soluções mais sustentáveis, com benefício e equilíbrio entre todos os atores. E, para finalizar, eu queria passar para o Harold, a partir dessa questão do Emiliano, mas também fazendo um questionamento adicional, Harold. O que você acha que assusta mais o investidor privado? A ineficiência do poder público, que dificulta até planejamentos, por exemplo, de demandas. Você citou o caso da linha 4, ou seja, o investidor privado que assume hoje uma linha de metrô, posso assumir de trem, ele não tem uma segurança jurídica que as obras complementares, o restante da rede, vai ser feito no prazo que está planejado pelo poder público. É isso
ou essa própria incerteza da questão tarifária, ou seja, o fato que o Jurandir mesmo citou de, do dia para a noite, há medidas que explodem as gratuidades de uma hora para outra, e por mais que haja um contrato com uma tarifa de remuneração fixa que inclua isso, eu imagino que, no mínimo, deve haver pressão para reequilíbrios e coisas desse tipo. O que você tem a dizer sobre isso? É exatamente essa a questão, Alencar. Acho que foi muito bem colocado. Os contratos de concessão, os contratos de PPP, são contratos muito bem feitos e prevêem uma série de cláusulas que garantiriam, vamos dizer, a remuneração do concessionário. Por exemplo, você tem curva de mitigação de demanda, então você tem, dentro de um contrato de PPP, dentro de uma demanda 10% acima ou abaixo do previsto, é custo do concessionário, de 15% a 30%, existe um compartilhamento do risco com o poder concedente, e acima de 30% de diferença, por exemplo, um reequilíbrio econômico-financeiro. A questão de estar escrito no contrato não é suficiente, porque você não consegue imaginar que o governo do Estado, no primeiro ano, te pague. Imagine que no via 4, que você tem uma quebra de receita de 20% somente. 20%, estamos falando aí de 100 milhões de reais por ano, que o governo do Estado vai pagar 100 milhões por ano durante 30 anos ou 35 anos. É difícil de sustentar. Você pode fazer o reequilíbrio da tarifa. Minha tarifa hoje é R$ 2,08 a média. Imagina a minha tarifa sendo maior do que a tarifa que é cobrada do público. Difícil de defender, difícil de sustentar também, né? Então, ou seja, apesar do contrato prever, né, e muitas vezes além do contrato, né, nós temos, eu falei, fase 1, teve também um atraso, teve um refaseamento das obras, isso gerou um desequilíbrio econômico-financeiro que já foi reconhecido, mas não é pago, porque o Estado simplesmente não tem dinheiro para pagar hoje. Ou seja, o fato de você ter o direito não te garante a sustentabilidade. E o privado ele vai preferir um outro projeto onde muitas vezes a garantia pode não ser tão certa, mas que a sustentabilidade do negócio seja mais garantida, migrar para outro negócio. Esse acho que é o grande desafio. Não basta o contrato bem feito. Tem que garantir que, ao longo do tempo, isso seja sustentável politicamente e perante a sociedade. Claro, fica à vontade. Muito importante para que todos estão ouvindo, o Howard falou bem, e é corretíssimo, quando existem desequilíbrios econômicos, a outra contraparte tem que fazer o reequilíbrio quando há um claim. Por exemplo, essa questão da linha 4, há esse claim concreto, eu assisti isso de perto, nós participamos de todas essas discussões, esses cálculos. Pode ocorrer também o contrário. Por exemplo, no caso da linha 6, a incumbência e o papel da busca do financiamento era do setor privado. A linha 6 está paralisada, não porque faltou o dinheiro do empréstimo do poder público. O poder público botou lá, fez as desapropriações, fez tudo. É que o financiamento do setor privado não saiu. Se a culpa é dele ou não, isso vai ser discutido, não é? Isso foi uma questão macroeconômica. Mas o Estado pode também pedir um reequilíbrio da situação vis-à-vis essa falta do financiamento de responsabilidade do setor público ter vindo. Então, essa coisa é constante. E nem sempre os atores lá embaixo são os responsáveis diretos. Muitas vezes a conjuntura impõe esses desequilíbrios, e aí que é o duro. A quem que nós vamos reclamar? Ao bispo, ao Papa. Então, essa situação pode ser vivida. Mas eu só quis ressaltar que o claim de desequilíbrio pode ser de um lado e pode ser do outro. Da linha 6, provavelmente o Estado vai entrar com um claim de desequilíbrio pela falta do financiamento que o privado não conseguiu fazer. Senhor Emiliano, por favor. Eu só aproveitaria essa mesa que está aí. Tá, nós verificamos que a questão tarifária ela é importante. A questão da racionalização é importante. Que a questão metropolitana, a gente sabe que é importante, mas a solução não é a curto prazo. O que nós temos que fazer para ter um futuro mais claro? Tá? Quais são as ações que nossas entidades, que nós técnicos do setor, que a própria imprensa, que a própria população organizada tem que fazer para mudar um pouco a postura do governo?
nós verificamos, em termos de tarifa, olhamos no hemisfério norte, eu acho que até se falou, né? Estados Unidos, Canadá, cobre 32%, Europa cobre de 20% a 60%, pode ter alguns pontos um pouco fora da curva. Mas o que é feito? Tudo está muito claro, que o reflexo na economia de uma boa mobilidade ele é fortíssimo. E esse fato faz com que a tarifa, a questão tarifária, ela não pode ficar só entre usuário e prestador de serviço, ela vai para fora. E a própria dinamização da economia, ela ajuda a apagar essa diferença. Como deixar isso claro? Como fazer com que estas questões saiam de um âmbito técnico e vá para a área de decisão? É envolver o legislativo, como convencer os nossos governantes de que não investir, nós vamos avançar numa espiral decrescente. Não avançar para uma eficiência, nós vamos pagar por essa ineficiência de uma forma indevida, né? Qual é a ação que nós vamos ter que fazer daqui para frente? Emiliano, a todos os demais. É óbvio que isso é um debate que tem que estar permanentemente na pauta, mas não